O meu nome é General Crone e eu venho do planeta Praxeológico, onde tudo é muito certinho. Todas as relações entre os seres de Praxeológico são voluntárias. Mas eu não me contento com isso. Eu não me contento em agradar o consumidor. Eu quero poder. Eu quero poder e dinheiro desonestos. Mas para isso eu tive que vir à Terra. Porque em Praxeologicon, as agências de justiça e defesa privadas protegem o povo. Mas na Terra, eu vou ter a chance de escravizar o planeta inteiro. General, aqui é o agente Tacos. E eu terminei a minha missão de reconhecimento da Terra. Estou pronto para assessorá-lo nos nossos planos de escravização da raça humana. Muito bom, agente Tacos. A minha ideia para escravizar a raça humana é muito cruel. Ela chega a ser doentia, mas é necessária. A minha ideia é sequestrar as crianças terráqueas e colocá-las dentro de campos de doutrinação. Nesses campos, elas usarão uniformes, sentarão em cadeiras enfileiradas e respeitarão um mestre doutrinador que não tolerará ser questionado. O conteúdo da doutrinação será regulado por mim e eles não poderão dar opinião. E mais, financiaremos esse campo de doutrinação com o dinheiro roubado dos próprios pais das crianças, através de assaltos à mão armada em larga escala. E assim, lobotomizadas, as crianças apoiarão a minha dominação da Terra. General, de acordo com as minhas pesquisas enquanto eu estava infiltrado na Terra, eu descobri que esta sua brilhante e doentia ideia já existe. Ela se chama Educação Pública. E ela é promovida por uma agência chamada Ministério da Educação, que faz exatamente isso que foi descrito. Não! Como assim? Como que esses terráqueos tiveram uma ideia tão diabólica quanto a minha? Eu achei que algo tão demoníaco só poderia brotar da minha mente. Mas eu tenho outros planos para escravizar a raça humana. Falsificar moeda e forçar as pessoas a usá-la. Vou chamá-la de moeda de curso forçado. E vou imprimir essas moedas e obrigar a humanidade a usá-la. E assim eu ficarei rico e poderoso com o controle monetário de toda a civilização. E as pessoas terão que se submeter a mim, pois eu terei o poder de empobrecê-las pela inflação. General, eu não quero ser um estraga-prazeres, mas essa ideia já existe na Terra. Ela se chama Banco Central. É um esquema de falsificação por meio do qual imprime-se moeda sem nenhum lastro e obriga-se a população a usar. Os controladores desse esquema chamado Banco Central podem assim expandir a base monetária para ficar cada vez mais poderosos, enquanto a população se empobrece por causa da inflação. Ah, mas que raiva! Preciso pensar em mais alguma coisa. Ah, eu tenho uma ideia. Um terceiro plano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar na força os direitos de vida, liberdade e propriedade das pessoas da Terra. E eu as obrigarei a seguir os meus códigos de escravização. Eu inventarei leis e regulações que nada têm a ver com os direitos naturais e elas terão que seguir. Sou eu quem vou falar o que é crime e o que não é. Sou eu que vou definir o que é legal e o que não é. Só haverá uma lei na Terra, a minha. General, eu sinto informar, mas esse esquema já existe na Terra. Os terráqueos não possuem os seus direitos naturais de vida, liberdade e propriedade respeitados. Eles nascem dentro de fazendas humanas, que eles dão o nome de países. Essas fazendas humanas possuem códigos de escravização do povo, que com suas leis arbitrárias favorecem os escravizadores, chamados de políticos e burocratas. Estas leis são chamadas leis positivadas, que na verdade é um privilégio de definir o que poderia ser crime e o que não é. Dessa forma,
os terráqueos são obrigados a respeitar esse código. E eles têm até um nome para isso, general. Eles chamam de contrato social, apesar de que não se trata de um contrato, pois ele é forçado através da coerção contra os cidadãos. E o pior, ao invés de simplesmente escravizar, eles fazem com que os cidadãos pensem que são livres. Eles votam em cargos de escravizadores que representam uma pequena fachada, uma pequena parte de todo o esquema de escravização, e é suficiente para que o povo pense que é livre. E eles são jogados uns contra os outros, aumentando o poder dos políticos e burocratas. Eles estão muito mais avançados que nós em tecnologia de escravização, general. Eles já pensaram em tudo. Mas isso é muita maldade. Até mesmo para os meus parâmetros. Eu não faria assim. Eu faria só as leis e regulações suficientes para que eles me servissem e me dessem o suficiente de riqueza. Eu tô até ficando com pena da humanidade. Mas não, pena não, eu não posso ter pena. Eu continuo querendo escravizá-los. E o meu quarto plano é ainda mais diabólico. Eu tirarei das pessoas as suas armas, a sua capacidade de se defender. Elas estarão vulneráveis aos bandidos e malfeitores. E assim, elas terão que vir a mim se quiserem alguma proteção. Eu monopolizarei a força e também a justiça. Todas as contendas que as pessoas tiverem terão que ser obrigatoriamente resolvidas por mim. Inclusive, caso elas queiram me processar, elas terão que vir ao meu tribunal. General, é exatamente isso que acontece na Terra, general. Os tais países que eu te falei funcionam num sistema chamado estatismo. O Estado é definido exatamente como o monopólio da força e das leis. As forças de defesa dos Estados são monopólios socialistas e eles impedem que exista concorrência no setor de defesa e segurança. O mesmo acontece com os tribunais, general. Só existe a justiça do Estado. O cidadão deve obrigatoriamente recorrer a eles como a última palavra. Então esse tal de Estado já dominou a Terra antes de mim? Desgraçados! Eles devem ter um poderio militar impressionante, capaz de esmagar a Terra em um piscar de olhos, não é possível? E por que a transmissão tá tão ruim? General, não se trata de um Estado, mas dezenas, centenas deles. São mais de 200. A transmissão tá ruim porque nós estamos no território de um deles, chamado Brasil, onde existe uma agência reguladora chamada Anatel, que regula as telecomunicações. Trata-se de uma autarquia socialista, mas eu não sei exatamente por que eles fazem isso com eles mesmos. E não, general, não se trata de um poder devastador capaz de explodir a Terra em uma fração de segundos. São apenas seres humanos frágeis e totalmente inescrupulosos, que combinam todos os seus planos de educação pública, falsificação da moeda, imposição da moeda de curso forçado, monopólio de leis, justiça e força. E claro, general, a democracia. É um arranjo onde eles conseguem escravizar as pessoas e ao mesmo tempo obter o apoio da maioria delas, general. Eu ainda não entendo. Agente Tacos, se são mais de 200 deles, então nenhum dominou o planeta por inteiro. E este papel caberá a mim. E eu já sei como. Eu falarei para as pessoas que o meu objetivo é apenas promover a paz. E elas cairão na minha mentira. E eu escreverei cartas com declarações dos seus direitos para enfraquecer os seus espíritos. Mas haverá uma cláusula de que esses direitos não valerão se forem contra os meus interesses. E eu regularei esses estados com um banco central dos bancos centrais. Eu regularei com regras bancárias, com determinações que eles serão obrigados a seguir. Eu entrarei com intervenções dentro desses países que serão financiadas através de assaltos à mão armada contra o próprio povo desses países. Eu serei a organização
que controlará todos os estados da Terra. General, eles já pensaram nisso. Se chama ONU, Organização das Nações Unidas. E é exatamente o que foi descrito numa versão piorada. Na sua Declaração Universal de Direitos Humanos, existe uma cláusula que diz que esses direitos são invalidados caso estejam contra os interesses dessa ONU. Eles inventam mentiras até mesmo anticientíficas, dizendo que a humanidade é responsável pelo aquecimento do planeta por causa de suas ações. E com isso eles regulam ainda mais a atividade econômica do planeta inteiro. Eles possuem o Banco Central dos Bancos Centrais, se chama FMI, e também o BIRD, o Banco de Desenvolvimento. E eles servem não só para escravizar e expoliar os recursos da terra, como também para favorecer pessoas com fortes conexões políticas, mantendo seu esquema de escravização. 5 das mais poderosas gangues da Terra, conhecidas como Estado, compõem algo chamado Conselho de Segurança da ONU, onde, obtendo o poder de veto, eles regulam a vida e a morte de todas as pessoas na Terra. Aos poucos, eles estão formando um mega-estado global. General, eles estão muito mais avançados que nós em tecnologia de escravização de povos. Agente Tacos, é verdade que você cozinha muito bem? Sim, General Crone, é verdade. Modéstia à parte. Mas, por curiosidade, por que a pergunta, General? Porque eu descobri que eu sou um amador no ramo de escravização de povos. Vamos voltar para Praxeologicon e eu quero manter você como meu funcionário, devido à sua eficiência. Vamos abrir uma lanchonete, um restaurante de comida mexicana, que é a sua especialidade, Tacos, e ganhar dinheiro honestamente. Pois se formos desonestos em Praxeologicon, estaremos fora do mercado. E depois de acumular capital, voltaremos à Terra para abrir uma agência privada de defesa e salvar os humanos. Eu tô com pena deles. Tô com pena deles.